Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus, Pai. O seu nome. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Espero que os irmãos estejam bem. Eu sou Marcos Paz, aqui da Igreja Brasil para Cristo de Arthur Alvim. Sejam bem-vindos ao canal da Igreja, sua programação diária. Queridos irmãos e irmãs, de segunda a sexta-feira, nossas programações têm trazido edificação, abordando sobre a expansão do Evangelho com o pastor Laurindo, Missões pelo Mundo, segundas e quartas-feiras, terças e quintas comigo, falando sobre vida cristã, e às sextas-feiras conversa com o pastor Ronaldo, que tem aí consolidado a fé dos irmãos e irmãs em temas preponderantes aí que aborda todo o contexto e do universo aí cristão. Louvamos a Deus aí pela sua companhia. Agora é 11 horas e 3 minutos. Seja bem-vindo, bem-vinda à nossa programação. Hoje é terça-feira, dia 16/11. Estamos na metade do mês, o mês já está se finando. Louvamos a Deus porque até aqui Ele tem sustentado nossas vidas. Também quero louvar a Deus aí pelo aniversário ontem, dia 15/11, do Rafael Costa Rocha, o Rafinha, filho aí do nosso irmão Joel e da nossa irmã Fátima. Rafael, se você estiver ouvindo, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. E também o esposo da nossa irmã Selma, Roberto Cândido da Silva. Amém, glória a Deus. Louvamos a Deus aí pela vida do irmão Roberto. Que Deus continue aí abençoando aí e trazendo aí muita graça e direção a esses irmãos e irmãs. Muitas felicidades aí ao Rafael, ao irmão Roberto. Que o Senhor aí possa os abençoar com toda sorte de bênçãos espirituais. Que vocês possam aí cada dia mais se consolidar na presença do Senhor Jesus. Muita saúde, muita alegria e muita esperança. Irmãos e irmãs, um bom dia abençoado a todos, que vocês possam aí compartilhar a live aí com seus entes queridos. Hoje, meus irmãos, nós vamos falar de um tema, Cristo, nossas boas notícias, baseado no texto de Colossenses capítulo 1, versículo 24 a 29, tá certo? E nós vamos orar pela nação brasileira, meus irmãos e irmãs, pedindo ao Senhor para que Ele possa restaurar, irmãos, a vida social à luz da Bíblia, dessa sociedade em que nós estamos vivendo. Muitas pessoas estão vivendo, irmãos, alheio à vontade de Deus. Você tem visto aí como tem se propagado ideias, valores que são totalmente abomináveis diante dos olhos de Deus. E nós precisamos orar para que essas pessoas possam encontrar Cristo. O texto sagrado, lá em 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 1, a gente tem orado pela nossa nação em vários pedidos, colocando diante do Senhor, e esse será um dos rogos dessa manhã, pedindo para que o Senhor possa restaurar a vida social de muitas pessoas à luz da Bíblia. São restaurações sociais em diversas áreas da vida. E o texto sagrado de 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 diz assim: antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom, agradável, aceitável diante de Deus, nosso Salvador,
o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu, em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Irmãos e irmãs, nós precisamos colocar diante de Deus essa necessidade a favor de todos os homens, para que eles possam ter a oportunidade de ouvir a verdade, conforme nós lemos aqui no versículo 4, cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que é Cristo, por meio de Cristo que as pessoas são restauradas, por meio da palavra de Cristo as pessoas são restauradas, e eu quero, nessa manhã, orar juntamente com você sobre essa questão. A gente poderia elencar aqui várias circunstâncias sociais aí que precisam ser restauradas, mas você sabe, são muitas, são inúmeras, e eu quero que você me acompanhe nessa oração. Pai, nós queremos colocar diante de Ti nessa manhã o nosso país e suplicamos a Ti, Pai, por uma restauração e por meio de Cristo, as pessoas que estão longe de Cristo, longe da verdade de Cristo, possam se arrepender dos seus pecados e possam, Senhor, serem restauradas por Cristo e pela sua palavra. Nós sabemos, meu Pai, que o Senhor, conforme nós fizemos a leitura inicial, que o Senhor deseja que os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Cristo é o mediador entre Deus e os homens. E o Senhor deseja que as pessoas alcancem a salvação e tenham suas vidas impactadas e transformadas pelas boas notícias. Senhor, clamamos a Ti para que a Tua igreja aqui no Brasil, independente da placa, possa, Pai, com intrepidez, anunciar essa verdade, para que essa verdade seja crida pelas pessoas, para que haja restauração, Pai, em diversos, Pai amado Senhor, em diversas circunstâncias da vida das pessoas. Senhor, é por meio da Tua palavra que o homem encontra esperança, vida e transformação. Que esta nação experimente, Senhor, por ouvir a verdade, por ouvir Cristo, por ouvir a Tua palavra, uma restauração como nunca houve, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia dessa nação e que essa nação abra o seu coração para ouvir a Tua vontade e creia que a Tua vontade, Senhor, é poderosa para modificar e restaurar. Em nome de Jesus nós oramos, clamando ao Senhor para que haja restauração à luz da Bíblia Sagrada. Senhor, restauração familiar, restauração na vida, Pai amado, de jovens, adolescentes, crianças, adultos, idosos, para que haja, Senhor amado, nesses corações, Pai, a viva esperança, que é Cristo. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a Tua igreja, na pregação, no ensino, que o Senhor abençoe, Senhor, com poder, para que, Pai amado Senhor, a restauração possa, Pai amado, ser algo vivido pelas pessoas. Que esta nação reconheça que precisa e necessita da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, meus irmãos. Nós vamos meditar agora na palavra do Senhor,
O tema hoje é Cristo, nossas boas notícias, baseado no texto de Colossenses, capítulo 1, versículo de número 24 a 29. Eu vou ler em duas versões. Primeiro eu vou ler na revista atualizada, depois eu vou ler na nova versão transformadora. O tema hoje é Cristo, nossas boas notícias. Capítulo 1, versículo 24 do livro de Colossenses. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a Igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Tem outra versão que eu vou ler com vocês, que é a nova versão transformadora, uma Bíblia boa. Ela tem uma linguagem que eu acho legal também a gente procurar fazer comparações, né? Alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo, pois participo dos sofrimentos de Cristo, que continuam em favor de seu corpo, a Igreja. Deus me deu a responsabilidade de servir seu povo, anunciando-lhes sua mensagem completa. Essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada ao seu povo santo. Pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhe dá a confiante esperança de participar de sua glória. Meu Deus, que versículo maravilhoso, irmãos. Portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para apresentá-los maduros em Cristo. Por isso, trabalho e luto com tanto esforço na dependência de seu poder que atua em mim. Meus irmãos, nós vamos tirar pontos importantes desses versículos bíblicos sobre o que Paulo descreve aos Colossenses, nas quais a gente vai poder tirar também pontos para as nossas vidas, tá certo? Colossenses capítulo 1, versículo 24 a 29, é um texto muito rico, com pontos assim preponderantes e fundamentais. Ele tem pelo menos 3 pontos. Eu não vou explorar os 3 pontos hoje, mas pelo menos 3 pontos que a gente, ao longo do Vida em Destaque, a gente vai abordar, tá certo? Paulo se alegra em seus sofrimentos por amor a Cristo e à Igreja de Cristo, versículos 24 a 26. Paulo revela o que Deus revelou à humanidade, aos que creem, uma esperança viva, por isso que eu glorifiquei a Deus. Quando a gente leu, né, o versículo de número 27, né, Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participar da sua glória. Isso aqui é muito precioso, meus irmãos. E terceiro ponto, Paulo aponta que essa alegria que sente tem motivos dos céus, aos quais, né, ele compartilha o versículo 28 e 29, e aos que creem. A gente vai ficar só apenas hoje nos versículos de número 24 a 26. Tem pontos aqui importantíssimos. Então, Paulo,
ele se alegra em seus sofrimentos, meus irmãos e irmãs, por amor a Cristo e a sua igreja. O versículo de número 24 a 26, quando Paulo diz assim, bem claro, alegro-me quando sofro por vocês, em meu corpo, pois participo dos sofrimentos de Cristo, que continua em favor de seu corpo, a igreja. Deus me deu a responsabilidade de servir seu povo, anunciando-lhes sua mensagem completa. Essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada ao seu povo santo. Irmãos, esse primeiro ponto, para quem é desapercebido espiritualmente, Paulo no versículo 24, ele está colocando algo que para um crente desapercebido, para uma pessoa desapercebida espiritualmente, esse versículo 24 é loucura. Por quê? Porque ele fala, alegro-me quando sofro por vocês. Paulo está falando aqui de sofrimento. Então, Paulo, no versículo de número 24, ele aponta algo, irmãos, que para ele, Paulo, o entendimento de sofrimento não é o mesmo entendimento para alguém que é desapercebido espiritualmente. Sofrimento na nossa sociedade é quando a pessoa ela passa por algum tipo de infortúnio que envolve uma perda familiar, um desemprego, uma doença, um infortúnio financeiro, alguém caluniando a pessoa, maltratando a pessoa, xingando a pessoa, odiando a pessoa, alguma coisa maléfica, alguma coisa ruim que acontece com a pessoa. Sofrimento na nossa sociedade, ela tem essa conotação. Mas aqui Paulo está falando de um sofrimento que ele se alegra, e esse sofrimento aqui tem a ver com os valores do reino de Deus. Paulo ele foi transformado por Cristo Jesus, conforme você vê lá em Atos capítulo 9. Paulo ele foi impactado com Cristo. Cristo se revelou a Paulo, e Paulo teve a sua vida transformada. Paulo absolutamente ele rompeu com o estilo de vida anterior que ele vivia para viver em novidade de vida. Paulo agora ele está vivendo governado pelo Senhor. O Senhor agora é Senhor absoluto da sua vida. Então, Paulo agora ele está vivendo valores que são valores do céu, que são valores de Deus, que são valores que são compatíveis com a vontade de Deus. Então, Paulo ele se alegrava por meio dos sofrimentos que ele passou, irmãos, porque ele viveu segundo o padrão de Deus. O sofrimento aqui na terra que um crente ele passa, meus irmãos, é por viver o padrão de Deus. É diferente dos sofrimentos dessa terra. Você sabe que esse mundo ele produz ideias, conceitos, ele produz coisas que são verdadeiras aberrações e abominações diante dos olhos de Deus. Você sabe disso, não tem nada a ver. O sofrimento que esse mundo passa é por causa dos múltiplos pecados existentes. O sofrimento que as pessoas estão passando hoje nessa terra é produto de pecado. Do que se queixa o homem? O homem se queixa dos seus próprios pecados. E esse tipo de sofrimento que Paulo está se referindo, meus irmãos, tem a ver com Paulo sofrer por amor a Cristo e por amor à igreja de Cristo. A Bíblia fala lá em João 16:33 que no mundo nós vamos passar por aflições. Eu vou ler esse texto. João 16, versículo 33.
no mundo passais por aflições. Por que no mundo nós passamos por aflições, meus irmãos? Porque o mundo, ele rejeita a Deus. O mundo não crê em Deus. O mundo odeia a Deus. O mundo não deseja viver plenamente os valores de Deus. E o cristão no mundo, ele passa por infortúnios e aflições, porque o reino dos filhos de Deus é o reino de Deus. Não é mais o reino dessa terra. Então a razão da alegria de Paulo, quando ele fala, alegro-me quando sofro, por isso que eu disse inicialmente, para um cristão desapercebido das coisas espirituais, de uma pessoa desapercebida das coisas espirituais, o sofrimento aqui é uma loucura, mas para Paulo não. Para os que creem em Cristo, o sofrimento aqui não é uma loucura. O sofrimento é motivo de alegria, porque está vivendo plenamente na vontade de Deus. Então Paulo aqui, por ser uma pessoa transformada, meus irmãos, Paulo ele se alegra porque está em Cristo, e Paulo se alegra por poder edificar a igreja de Cristo. E aqui eu quero trazer alguns pontos em cima desse versículo de número 24. Alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo, pois participo dos sofrimentos de Cristo, que continuam em favor de seu corpo, a igreja. Primeiro a gente observa, irmãos, que a razão dessa alegria de Paulo é Cristo. Porque Cristo, irmãos, Cristo, a razão da vida de Paulo, Paulo, ele teve um encontro com Cristo. Paulo se deparou com Cristo. Paulo, em Filipenses, capítulo de número 3, versículos de número 7 a 8, diz assim: o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Meu Deus, Paulo, ele vive por Cristo. Cristo o encontrou e Paulo foi transformado de tal maneira de que não vivia mais a sua velha natureza. Agora, Paulo vivia numa nova perspectiva, mesmo sofrendo em meio aos judeus, em meio às pessoas que rejeitavam o evangelho. Paulo se alegrava por ter encontrado a sublimidade do conhecimento. Quando nós estamos falando de sublimidade, nós estamos falando de algo que é superior a qualquer coisa existente dessa terra, desse mundo. Paulo considerou tudo o seu passado, tudo aquilo que ele aprendeu no judaísmo, tudo aquilo que ele teve de educação, de conhecimento, ele considerou tudo aquilo refúgio, porque ele encontrou algo superior que preencheu a sua vida. Então Paulo, quando ele está falando no versículo 24, agora me regozijo no meu sofrimento por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, porque Paulo vivia por Cristo. Paulo reconhecia o que Cristo fez por ele e pelos que creem. Você tem isso registrado em Colossenses capítulo 1, versículo de número 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Paulo aqui no versículo 13 do capítulo 1 de Colossenses, ele se inclui. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Paulo aqui reconhece o senhorio de Cristo. Paulo reconhece
que ele estava escravo do império das trevas, que ele não tinha redenção, nem perdão dos pecados, mas Cristo, quando o encontrou, o libertou desse poder escravizador das trevas, dessa escuridão espiritual que ele vivia massivamente e que agora, transportado para o reino de Cristo, ele encontrou salvação e perdão dos pecados, e todos aqueles que em Cristo estão. E ele também se alegrava por ver a igreja de Cristo sendo abençoada e crescendo. Você vê isso, irmãos, registrado entre os versículos de número 27, 28 e 29. Eu vou explorar depois isso mais para frente. Pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, ó gentios. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participar de sua glória. Ou seja, de participar da glória de Deus. Essa glória que a nós vai ser revelada, louvado seja Deus. Nós agora estamos vivendo ativamente de algo que Cristo nos deu. Portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um, com toda a sabedoria, para apresentá-los maduros em Cristo. Algumas traduções aí aparece como perfeito. A ideia da palavra perfeito é de maturidade. Por isso, trabalho e luto com tanto esforço na dependência de seu poder que atua em mim. Então, Paulo, ele se regozijava nos sofrimentos que ele passava por amor a Cristo e por amor à igreja, primeiro porque ele reconhecia o Deus que o libertou das densas escuridões. E ele se alegrava por poder compartilhar a palavra viva, a palavra de Deus, para apresentar os cristãos diante de Cristo, maduros. Louvado seja o Senhor por isso. Paulo, ele se alegrava em pertencer ao governo de Deus. Segundo, meus irmãos, o servir para Paulo era uma alegria, porque o texto fala isso também. O texto, ele traz essa ideia. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O servir para Paulo, meus irmãos, era um motivo também de alegria. Para Paulo era uma alegria servir a igreja e as pessoas, cumprir a vontade de Deus que o incumbiu de anunciar a palavra de Deus a favor de todos os santos. O versículo de número 25 fala: Deus me deu responsabilidade de servir o seu povo, anunciando-lhe a mensagem completa. Que texto sensacional! Meus irmãos, Paulo tinha a alegria de poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos, para que esses irmãos pudessem, irmãos, viver de forma madura, se apresentasse diante de Cristo, irmãos, em santidade, irrepreensíveis, inculpáveis, conforme o Colossenses capítulo 1, versículo de número 22 aponta. Louvado seja o Senhor. E Paulo fez isso demonstrando pessoalmente, como também, irmãos, por meio das cartas. Capítulo 4 de Colossenses, versículo 16, mostra isso. E uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja de Laodicenses.
e a dos de Laodicenses lede igualmente perante vós. Então, o servir para Paulo, quando está escrevendo essa carta aos irmãos de Colossenses e tantos outros irmãos, outras igrejas que ele escreveu, simplesmente para anunciar, meus irmãos, completamente a mensagem que Deus deu a ele para edificar o corpo de Cristo. Eu quero fechar essa reflexão dizendo com vocês o seguinte: o sofrimento por viver os valores de Cristo é uma alegria, revelando que não somos e não fazemos mais parte dos diversos tipos de ideias desse mundo presente. O servir é uma alegria, qual todo cristão pode cooperar com o crescimento do outro, na edificação da fé, pois Deus nos chamou para a edificação um dos outros. Colossenses capítulo 3, versículo 16. E eu fecho essa reflexão. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Que para nós, irmãos, essa vida que nós estamos vivendo em Cristo seja, irmãos, uma vida de muita alegria. O sofrimento que a gente está passando hoje, ele é momentâneo. Em breve nós estaremos ativamente participando da glória de Cristo. Haverá um dia que tudo que estamos passando aqui na terra vai passar. E Paulo tinha essa certeza. No tanto que ele lutou o bom combate, guardou a fé, né? E hoje está aguardando a ressurreição para estar com Cristo e todos os crentes. O sofrimento para Paulo era uma alegria, porque ele pertencia a um outro reino, a um outro governo e a um outro Senhor, que é Cristo. O servir para Paulo era uma alegria, porque ele tinha a oportunidade de poder contribuir e edificar os filhos de Deus. Que o sofrimento para mim e para você seja também um momento de alegria, não de tristeza. Queridos irmãos, parece loucura o que a gente está falando, né? Mas não é loucura não. Quando eu estava meditando nessa palavra e meditando, lendo, relendo e também vendo quantos irmãos já ministraram essa palavra a nós, o próprio pastor e tantos outros irmãos. O sofrimento por viver os valores de Cristo, meus irmãos, é uma alegria. Revela que nós não somos desse mundo, mas que nós pertencemos agora a um outro Senhor, que é Cristo. E o servir é uma alegria, a qual nós participamos ativamente, contribuímos ativamente do crescimento uns dos outros. Que Deus abençoe sua vida e minha vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por essa reflexão bíblica e que, Pai amado, possamos nos alegrar, mesmo em meio a tantos sofrimentos, Pai, porque somos compreendidos erroneamente, porque estamos vivendo os teus valores e o mundo não aceita os teus valores, não tem importância. O que tem importância para nós é nos alegrar no teu reino e, Pai amado, nos alegrar edificando uns aos outros. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa palavra. Amém, Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, chegamos no final. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê uma terça-feira abençoada. Permitindo Deus, à noite estaremos juntos aí glorificando esse Deus. Paz do Senhor, abraços a todos. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre.